Olá, meus amigos! Muito feliz de estar com vocês novamente no meu canal. Hoje eu vou falar de uma escritora pós-modernista que agrada muito. Seus contos, seus romances são maravilhosos. E foi um pedido de uma seguidora do canal. Mas eu só vou dizer para vocês depois da nova vinheta. Lígia Fagundes Telles é uma das maiores romancistas e contistas da literatura brasileira e também uma grande representante do movimento pós-modernista. Lígia Fagundes Telles nasceu no dia 19 de abril de 1923 em São Paulo. É filha do delegado e promotor público Durval de Azevedo Fagundes e da pianista Maria do Rosário Silva Jardim de Moura. Ela passou a sua infância em várias cidades do interior e o seu interesse pela literatura começou ainda na adolescência. Aos 15 anos, ela publicou seu primeiro livro, Porão e Sobrado, após a separação dos pais. Em 1941, concluiu a sua formação de educação física na Universidade de São Paulo. Iniciou os seus estudos em Direito na Faculdade do Largo de São Francisco. Apesar dessas duas formações, a sua verdadeira vocação era a literatura. Ela se casou em 1947 com o jurista Goffredo Telles Júnior e teve um filho em 1954, Goffredo da Silva Telles Neto. Esse casamento terminou em 1960. Em 1962, ela casou-se novamente com o cineasta Paulo Emílio Sales Gomes, com quem fez inúmeros trabalhos artísticos. E num deles, por exemplo, foi a adaptação do romance Dom Casmurro de Machado de Assis para o cinema. Pela sua vasta obra, sua produção literária muito intensa, ela é um marco da nossa literatura. Ela era muito amiga de Carlos Drummond de Andrade e de Érico Veríssimo, que a incentivaram muito. Mas apesar dela ter escrito muito antes, mas só em 1954 é que ela foi reconhecida realmente como uma grande escritora, uma escritora já madura, já tinha um estilo, e com o romance Ciranda de Pedra. Em 1958, o seu livro Histórias de Desencontros é agraciado com o prêmio do Instituto Nacional do Livro. Na década de 60, foi muito produtiva para Lígia Fagundes Telles, com a publicação do livro Verão no Aquário, em 1963. Foi vencedora do Prêmio Jabuti e do Prêmio Candango em 1967, juntamente com seu marido e crítico cineasta Paulo Emílio Sales Gomes, com o roteiro do filme Capitu, baseado na obra de Machado de Assis. Na década de 70, foi uma grande trajetória para ela. Antes do Baile Verde, o primeiro prêmio no concurso internacional de escritores na França. As Meninas, em 1973, Prêmio Jabuti, Coelho Neto da Academia Brasileira de Letras e Ficção da Associação Paulista de Críticos de Arte. Seminário dos Ratos, em 1977, premiado pelo PEN Clube do Brasil. Nas duas décadas seguintes, 80 e 90, continuou sendo muito premiada. A Disciplina do Amor, em 1980, levou o Prêmio Jabuti e Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte. As Horas Nuas, em 1989, Prêmio Nava de Melhor Livro do Ano. A Noite Escura, Mas Eu, em 1995, Prêmio Arthur Azevedo da Biblioteca Nacional
o Prêmio Jabuti e o Prêmio da APLUB de Literatura. Foram tantos os prêmios da Lígia que ficaríamos aqui enorme tempo enumerando-os. Ela é um dos grandes marcos da literatura pós-modernismo. O estilo literário de Lígia é caracterizado por explorar intimamente a psicologia feminina e por representar a vida nos centros urbanos. Artista engajada politicamente e socialmente, sua obra retrata temas de caráter universal e metafísico, num misto de literatura realista e fantástica. Outra característica concernente à sua obra é a conjugação entre espaço e memória, contribuindo para a criação imagética e literária. No ano de 2012, publica sua coletânea de contos Um Coração Ardente. Em fevereiro de 2016, é a primeira mulher indicada ao Prêmio Nobel de Literatura pela União Brasileira de Escritores, a UBE, pelo conjunto da sua obra. Lígia transita à vontade entre o romance e o conto. Lígia, formada em Direito, trabalhou como procuradora do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo e foi presidente da Cinemateca Brasileira. As suas principais obras são Porão e Sobrado, 1938, contos. Praia Viva, 1944, contos. O Cacto Vermelho, 1949, contos. Ciranda de Pedra, 1954, romance. Histórias de Desencontro, 1958, contos. Verão no Aquário, 1963, romance. Antes do Baile Verde, 1970, contos. As Meninas, 1973, romance. Então, Lígia Fagundes Telles é requisitada para entrevistas em todas as redes, televisão, rádio, faculdades, empresas. Ela é muito atuante e ela gosta muito do tete-a-tete com o seu leitor e os nomeia cúmplices, porque ela dá toda a liberdade para eles chegarem até ela e discutirem o destino de determinado personagem. Ela acha isso o máximo, gosta muito. Ela é amante desta interação entre leitor e escritor. Eu vou ler para vocês um conto de Lígia Fagundes Telles, As Formigas. Este conto está no livro Seminário dos Ratos e é um exemplar que na literatura brasileira chama-se realismo mágico ou fantástico. As Formigas conta-se que a história de duas amigas primas universitárias que se mudam para uma pensão. As duas são estudantes, uma de Direito e outra de Medicina. E nesse universo de superioridade feminina, vamos encontrar, através da descrição da personagem e protagonista e narradora de primeira pessoa, um ambiente decadente, velho, sombrio e talvez assustador desses locais onde tudo pode acontecer. A começar pela entrada, vemos a personagem dizendo: ficamos imóveis diante desse velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Todo ambiente e o que nele contém tem um ar de antiguidade e decadência. As garotas vão se instalar num quarto da pensão e descobrem que o antigo morador deixou lá um caixote com os ossos guardados. A estudante de medicina se interessa em abrir e ver, principalmente depois que descobre que o esqueleto é um artigo raro que pertencia a um anão.
Durante a noite, o quarto é tomado por um cheiro de bolor e por uma invasão de formigas, que não se sabe de onde vem e tomam um recipiente onde estão guardados os ossos embaixo da cama da garota. O que deixa a narrativa mais intrigante é que na mesma noite a garota sonha com um anão de olhos azuis, olhando para ela. Quando a outra vai investigar na caixa o que teria atraído as formigas, percebe que a posição dos ossos havia sido mexido. Matam os insetos e na manhã seguinte não havia nenhum vestígio das formigas, embora elas não tenham limpado o local. Na manhã seguinte, depois de um novo pesadelo, a estudante e sua prima descobrem o retorno das formigas e que mais uma vez a posição do esqueleto foi alterada, parecendo que está se reconstituindo. Na terceira noite, elas ficam acordadas, esperando para ver de onde vinham as formigas, mas adormeceram. E quando acordaram, ficaram apavoradas ao perceber que faltava apenas um osso da perna e outro do braço para que o esqueleto ficasse recomposto. Elas fogem desesperadas da pensão. Nesse conto, a autora brinca com os opostos da antiguidade, a modernidade, sonho e realidade, vida e morte, curiosidade e medo, numa belíssima construção própria de sua personalidade. Então, meus amigos, vocês gostaram de saber um pouquinho da vida e obra de Lígia Fagundes Telles? Eu adorei, porque acho uma pessoa fantástica. Fiquei impactada com o primeiro conto que eu li. Foi assim, chocante, adorei. E espero que vocês gostem também. E são apenas umas pinceladas para instigarem a curiosidade de saber mais sobre ela. Muito obrigada pela indicação de uma seguidora do nosso canal. E quando vocês quiserem indicarem para mim, eu irei procurar e pesquisar. Muito obrigada pela atenção. E se vocês gostarem, deixem um like, acionem o sininho. E quem não for inscrito no canal, que se inscreva e compartilhe com seus amigos, ok? Muito obrigada e até uma próxima, se Deus quiser.